Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, graças a Deus. Hoje, domingo, dia 6 de junho, mais um dia, mais uma manhã que o nosso Deus nos concede de estarmos na presença dEle, ouvindo a voz do Senhor. Eu tenho absoluta certeza de que o nosso Deus irá falar ao coração dos nossos ouvintes. O nosso Deus irá ministrar uma palavra transformadora, maravilhosa ao nosso coração. E é por isso que nós nos alegramos, apesar das dificuldades, apesar das tristezas que aparecem no decorrer desta vida. Nós nos alegramos e se cumpre aquilo que o Senhor Jesus ele nos diz em sua palavra, Tens de bom ânimo, porque eu venci o mundo, No mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo, eu venci o mundo. E é por isso que nós nos alegramos, porque Cristo já venceu tudo e nele nós somos mais do que vencedores. Aleluia, nesta manhã, saudos amados, com a paz do Senhor Jesus, amém. É uma manhã de bênção, uma manhã de vitória. Como o Danilo falou, nós já vencemos, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Só da gente estar na presença do Senhor, ter a oportunidade de orar, de poder ouvir a mensagem do Senhor nesta manhã, já é um motivo de dizermos que somos vencedores em Cristo Jesus. Verdade, exatamente. Só pelo fato de ouvirmos a palavra do Senhor, somos mais do que vencedores. Até porque se nós estamos ouvindo é porque nós estamos vivos. E se nós estamos vivos é porque Deus nos concedeu esta maravilhosa oportunidade, Porque Deus, Ele é o dono da vida. Então Ele dá a quem quer e tira de quem Ele quer. Então nós glorificamos o nome do Senhor Jesus por mais uma oportunidade. O Brasil está passando por uma crise sanitária causada pelo Covid-19. E enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, enquanto nós estamos aqui cultuando ao Senhor, há famílias enlutadas, não é, Daniela? Há famílias indo sepultar os seus mortos. Sim. Não é? E é triste, Dan? Exatamente. Às vezes quando eu penso assim, eu falo, meu Deus, dá uma tristeza. A gente não desespera, porque Deus é a nossa força. Porque a gente lembra que é dele que vem o nosso socorro, mas é muito triste, irmãos. Muito triste mesmo. Por isso eu digo para vocês nessa manhã, ore pela sua vida, pela vida da sua família. Confie em Deus primeiramente e tome os devidos cuidados que tem falado, porque as pessoas têm falado para tomar, Então tome os primeiros princípios cuidados, louvado seja o nome do Senhor, para que tudo possa ir bem, para que Deus possa abençoar e guardar, Exatamente, Nós temos orado. Ontem, no culto de jovens, nós estivemos aqui clamando, orando, invocando o nome do Senhor, e nós pudemos sentir a presença de Deus, o poder de Deus, E nós saímos daqui com a certeza de que o nosso Deus ouviu as nossas humildes súplicas, as nossas humildes orações, e de que Ele já entrou com providência. Eu creio que o nosso Deus está com as mãos estendidas sobre o país para dar vitória, para abençoar, para prosperar esta nação. O Brasil é uma nação que muitas pessoas professam fé em Jesus. Há muitos crentes de oração nesta nação. E eu creio que com a igreja reunida, com a igreja com fé em Deus, com a igreja invocando o nome do Senhor, o nosso Deus irá operar maravilhosamente nesta nação. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu creio que pessoas serão curadas, creio que pessoas serão libertadas, eu creio que pessoas serão salvas pelo poder do Senhor Jesus. E é por isso que nós continuamos orando, por isso que nós continuamos clamando, invocando o nome do Senhor Jesus, porque nós não damos por vista, Os especialistas estão prevendo muitas mortes, estão prevendo catástrofes, isto e aquilo, mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé, e nós cremos que o nosso Deus entrará com providência, Nós cremos que é Deus que protege a nossa vida, que é Deus que protege a nossa família, aquele que protege a nossa casa, que é Ele que protege também a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Não é, Daniela? Verdade. Deus é o nosso guarda fiel, é Ele que nos dá a vitória, é dele que vem o livramento, é dele que vem a nossa proteção. E somos gratos ao Senhor a cada dia por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Bom, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ouvir a mensagem de Deus. Daniela, fique à vontade.
Aleluia. Eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida nesta manhã, né? Eu não sei tua necessidade, mas Jesus, Ele sabe e eu creio que Ele vai falar com você. Aleluias. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Que diz assim, a palavra do Senhor. Os irmãos que tiverem a Bíblia na sua casa, se vocês puderem acompanhar. Se não tiver, ouça a palavra do Senhor Jesus e vamos ler que diz assim. A parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Senhor, nesta manhã nós te damos graça pela Tua palavra. E louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Muito obrigada, Senhor. Fala comigo, fala com cada ouvinte nesta manhã. Fala no profundo, no oculto, no escondido. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma parábola maravilhosa. Jesus, Ele ensinava seus discípulos através de parábolas para que eles pudessem ter um melhor entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. E em todo momento a gente vê que quando Jesus estava ali reunido com seus discípulos e demais pessoas, Jesus sempre contava uma parábola. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa parábola aqui, Jesus ele conta a história de uma viúva persistente, onde através da história dessa viúva, o Senhor ensina aos seus discípulos o dever de orar e nunca desanimar. Porque a oração ela precisa ser persistente. Não é você orou hoje e aí você diz, amanhã não vou orar mais, não vou orar depois, já orei hoje, está suficiente, a bênção tem que vir. Não é assim. O Senhor nos ensina que a oração deve ser persistente, que você deve orar até receber a bênção. Aí você diz, então depois que eu receber a bênção, irmão, não preciso orar mais? Não, você precisa continuar uma vida de oração, continuando orando. Eu me refiro a um propósito, uma bênção que você deseja da parte do Senhor, algo que você tem colocado nas mãos dele e que você quer que ele realize. E isso você precisa buscar, orar continuamente até que Deus venha realizar na tua vida. E quando Deus realizar, continuar orando para não sair da presença do Senhor. Jesus ele fala que nessa cidade tinha um juiz, era um homem ímpio, rebelde, não temia a Deus, não se importava com os homens. Ele era totalmente obstinado, rebelde, não se importava com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus fala de uma outra personagem, uma mulher viúva, que ia continuamente na porta desse juiz pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário. Irmãos, naquela época, as mulheres que eram viúvas ou que não tinham maridos, elas sofriam muito preconceito na sociedade, era difícil. E aqui a palavra do Senhor não fala qual era a causa daquela viúva, mas fala que ela tinha adversários. Louvado seja o nome do Senhor, e que precisava que aquele juiz julgasse a sua causa, fazesse ali justiça. Não sabemos se o marido daquela mulher deixou uma conta, algo. Louvado seja o nome do Senhor para ela pagar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas ela pedia ao juiz ímpio, faz-me justiça contra o meu adversário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que por algum tempo aquele homem rebelde negou fazer justiça para aquela mulher. Mas o Senhor lhe fala algo interessante, que a mulher ela não desistiu.
Louvado seja o nome do Senhor, porque ela ia continuamente, tanto é que ele fala, essa viúva está me aborrecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor, ela ia continuamente porque ela precisava ver a justiça acontecer na vida dela. E o que o Senhor nos ensina através dessa palavra? Que muitas das vezes, irmãos, aleluia, o inimigo ele se levanta para abater a nossa fé, para nos fazer desistir. É aí que o Senhor ele manda cada um de nós persistir, estar em oração, não desanimar, aleluia, mas ter persistência na oração, confiar que é do Senhor que vem o nosso socorro, que é do Senhor que vem a nossa vitória. A palavra do Senhor fala que tanta mulher insistiu, que o juiz chegou um dia e pensou, vou fazer justiça para essa mulher, para ela não vir mais importunar, porque ele já estava cansado. Ele, sendo um homem ímpio, resolveu fazer justiça para aquela mulher. É nessa hora que Jesus olha para os seus discípulos e fala, veja lá o Pai de vocês que está nos céus. Será que ele vai deixar de fazer justiça a vocês que são escolhidos? Se um homem, irmão, sendo mal, muitas das vezes faz justiça, veja lá o nosso Deus que está no céu, que é um Deus justo. Aleluia, que Jesus estava falando para os seus discípulos. Jesus, aleluia, ele dizia que Deus iria fazer justiça e depressa. Aleluia, o mais interessado em te abençoar é Deus. E Ele quer te dar a vitória. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, mas o Senhor precisa que você seja persistente e que você tenha uma fé que agrada a Ele. Que você seja como aquela mulher. Quem sabe há pessoas aí que você precisa de uma restauração, de uma cura, de uma providência da parte do Senhor. E Deus manda você persistir na oração. Deus manda você orar e não desanimar. Ah, irmãos, quantas pessoas eu conheço que nessa caminhada tem desanimado, tem falado, Deus não vai fazer nada, irmã. Eu tenho orado, não tenho visto nada, vou desistir. Irmão, não é assim. Muitas das vezes o Senhor ele nos prova, Ele nos molda. Mas Ele quer que nós venhamos insistir na nossa bênção para que Ele venha nos dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade, Danilo? Temos que insistir. Aleluia, para que Deus venha nos dar a vitória. Glória a Deus. Eu acho interessante que Jesus ele vai passar este ensinamento aos seus discípulos. E o ensinamento é o dever de orar. Nós sabemos que Jesus ele era homem de oração. Ele orava sempre. Mas agora ele está passando o ensinamento sobre o dever de orar. Então eu tenho que aprender que a oração não é opcional. A oração é um dever de todo homem, de toda mulher que desejam ter uma vida com Deus, comunhão com Deus. Jesus não está ensinando aqui a oração momentânea. Ele está ensinando a oração, uma vida de oração, ter uma vida de oração. É isso que nós temos que aprender, ter vida de oração, a orar, a buscar a Deus. E não orar. Jesus não está aqui falando sobre orar apenas por uma bênção. Porque você percebe que no versículo de número 8, Jesus fala, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, que Jesus já está falando sobre a sua vinda, achará porventura fé na terra? Então Jesus ele alinha a vida de oração com a fé e, consequentemente, a sua vinda à terra. Então Jesus não está falando aqui para orar apenas por algo que você deseja receber, mas orar para ter uma vida de comunhão com Deus, um relacionamento sério com Deus. Jesus não quer que você ore apenas quando a dificuldade bate na porta da tua casa. Jesus não quer que você ore apenas quando a dificuldade, a tempestade vem ao seu encontro. Jesus ele quer que você tenha uma vida de oração, relacionamento com Ele, independentemente do momento, da circunstância em que você esteja passando. E é tão lindo quando nós observamos os relatos dos evangelhos, que os discípulos certa vez chegaram a Jesus e pediram que Jesus os ensinassem a orar. Eles tinham a oportunidade ali de pedir para que Jesus os ensinasse a fazer todo tipo de coisa, porque Jesus é Deus. Jesus tinha sabedoria para ensinar tudo, diversas coisas. Mas eles, olhando para a vida de Jesus, olhando para o exemplo de Jesus, eles observaram e falaram, opa, ele ora sempre, ele cura de todas as doenças, ele expulsa demônios fortíssimos, ele prega e cativa o povo, mas espera aí, ele ora.
Então, há uma coisa importante aí. Então, se ele ora é porque a oração é essencial, a oração é importante. Porque ele nos diz que ele é o Filho de Deus, que ele é poderoso, que ele é isso e aquilo, mas ele não sai da oração. Então, os discípulos aí já percebem a importância da oração. É por isso que eles chegam até Jesus e falam: ei, nós queremos aprender a orar. O Senhor pode nos ensinar a orar e Jesus nos ensina a orar. Então, nós temos que aprender que a oração é de suma importância na nossa vida. A oração, eu comparo a oração ao oxigênio. Sem oxigênio, você não vive. Não há como viver sem oxigênio. Também comparo a oração à água. Você não vive sem água. No máximo, um ser humano consegue sobreviver sem água por apenas 3 dias. Passando disso, você não consegue, porque o seu corpo vai entrar em um estado crítico. Você irá morrer. Da mesma maneira, a oração. É por isso que Jesus diz sobre o dever de orar. Porque a oração ela é o oxigênio da vida do homem. A oração é a água da vida do homem. A oração não é importante. A oração é essencial. O importante eu posso dispensar, mas o essencial eu não posso dispensar. Então eu preciso orar. Então Jesus queria despertar nos seus discípulos este pensamento, este entendimento, esta visão de que eles deveriam orar. E Jesus ele disse sobre uma oração, uma vida de oração contínua, porque Jesus diz orar sempre, ou seja, é uma vida de oração contínua, não é orar hoje e amanhã não ora mais. Jesus ele aqui também está dando um aviso àquelas pessoas que sua vida de oração fica alternando, não é? Fica alternando. Hoje você ora, amanhã você não ora, depois você ora, fica alternando. Não, Jesus está falando sobre uma linha contínua de oração. E ele fala sobre o sentimento de nunca esmorecer. Ele fala sobre a importância da oração, a continuidade da oração e o sentimento de perseverança. Então você tem que ter essas 3 coisas. Você tem que ter o quê? Vida de oração, uma vida contínua de oração e um sentimento de perseverança. Você tem que orar, você deve orar, você tem que ter vida de oração, você tem que orar continuamente e você tem que ter um sentimento de perseverança, a atitude de perseverança, como ele dá um exemplo aqui nesta parábola, né, de uma viúva, né? Ele usa uma viúva porque ele mostra um cenário bastante comum naquela época, né, de uma viúva. A viúva ela passava por grandes dificuldade financeira, ela passava, né, por preconceitos, como Daniela ela mesmo disse aqui, e Jesus usa essa figura de uma viúva. Uma viúva não tinha ninguém, irmãos. A viúva naquele tempo não tinha ninguém. Ela não tinha ninguém para lhe apoiar, para lhe ajudar. Ela passava por dificuldade. Então Jesus ele aqui fala sobre a vulnerabilidade, né, de uma pessoa que não tem ninguém. Aqui também ele nos mostra a total dependência do homem. É por isso que nós oramos. Nós oramos porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Aqui Jesus ele usa esta viúva para nos mostrar isso. A total dependência que nós temos de Deus. Você é totalmente dependente de Deus. É tanto que Jesus ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Cristo nada poderemos fazer. Somos totalmente dependentes de Cristo. E como Daniela já bem pontuou aqui, Daniela já bem resumiu aqui esta parábola. E Jesus ele foca bastante aqui na persistência da viúva, né? Na perseverança da viúva. Então isso aqui é uma mensagem fortíssima ao nosso coração, porque Jesus está nos dizendo assim: olha, a oração é um dever, mas não é apenas orar. A oração tem que vir acompanhada de perseverança. E a perseverança ela mostra a nossa fé em Cristo. É por isso que no versículo de número 8, Jesus ele fala sobre fé. Porque orar continuamente é sinal de fé. Então, a oração contínua, ela é uma obra, ela é uma ação da nossa fé.
Então Jesus está dando uma mensagem, não só aos discípulos daquela época, mas a todos os crentes, a todos aqueles que professam a fé dele em todas as épocas. Jesus está nos dando a mensagem de que é necessário orarmos com perseverança, é necessário mostrarmos, manifestarmos a nossa fé em Cristo. Você pode até dizer, eu creio em Deus, eu acredito nele. Aí você ora hoje, aí amanhã você não obtém o que você orou, aí você já esmorece, você já para. Aí você está mostrando que você não tem fé em Cristo, você não tem fé nele. E é preciso nós manifestarmos a nossa fé em Jesus, orando todos os dias tendo aquela mesma vida de oração. E não deixar que o nosso coração fique oscilando. Sabe, irmão, tem coração de pessoas que oscila. Hoje ele está animado para orar, amanhã ele já não está mais animado para orar. Então nós não podemos perder jamais o ânimo em orar, em buscar a face de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não conheço a sua vida também, eu não preciso saber da sua vida, não preciso conhecer o que você está passando. Mas de uma coisa eu sei, de que Deus ele está ouvindo a sua oração. E é por isso que ele coloca um juiz iníquo que não teme a Deus, não respeita homem algum, mas que, devido à tamanha insistência da viúva, o juiz cedeu. Aí Jesus ele bem pontua, veja lá Deus que nos ama, que entregou o seu único filho para morrer em nosso favor. Será que Deus não vai ouvir a nossa oração? Será que Deus não vai nos responder? Será que Deus não olha para a nossa situação? Será que Ele não vê o que nós estamos precisando? Será que Ele não conhece as nossas necessidades? É óbvio que Ele conhece. É óbvio que Ele se importa conosco. Então, seja lá o que você esteja passando, continue com fé em Deus. Permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Continue orando, continue trabalhando, continue orando, invocando o nome do Senhor, porque no momento certo a resposta vem. É verdade. E Danilo, quando você estava falando aí sobre o dever de orar, eu me lembro de Daniel. A palavra do Senhor fala que Daniel era homem de oração, que ele orava 3 vezes ao dia, ele tinha uma vida de oração com Deus. Isso é maravilhoso. Verdade. Né? Ter vida de oração. Tinha hábito, né? De orar. O hábito de orar. O hábito. Tem pessoas que gostam de reservar um tempo todos os dias para orar. Eu sempre gosto de orar à noite. Sempre peguei o costume de sempre orar, né? Tem pessoas que gostam de orar pela manhã, orar à tarde, tirar um tempo para Deus, né? Um tempo que você fala assim, vou falar com Deus nesse tempo. É verdade, né? É porque cada pessoa, né, tem a sua rotina, tem os seus afazeres, e eu sei que na vida de cada pessoa, independentemente do seu trabalho, do tempo que você se dedica ao seu trabalho, eu sei que todos nós temos tempo para orar, para buscar a Deus. Se o seu tempo é orar pela manhã, ore. Se é pela tarde, ore também. Se é pela noite, ore também. O importante é que você esteja conectado com Deus. O importante é que você busque a face de Deus. Irmão Danilo, qual é o tempo de oração recomendado? Irmão, o tempo de oração recomendado é o tempo de oração que te conecte com Deus. Eu não posso chegar aqui e falar, a oração correta é a oração de 1 hora, é a oração de 2 horas, é a oração de 3 horas, não. O tempo correto de oração é o tempo correspondente ao teu amor, a tua dedicação por Deus, a tua dedicação por Cristo, a tua sinceridade, a tua honestidade, a tua fé. Não adianta você ficar com os joelhos no chão durante 1 a 2 horas se quando você levanta você não tem certeza de que Deus ele ouviu as suas orações. Não adianta você ficar com 5 minutos de joelho no chão quando na verdade você poderia ficar 1 hora de joelhos no chão, clamando, orando, falando com Deus. Então, o tempo de oração, ele está inteiramente ligado à tua fé, à tua dedicação, à tua devoção e também à disponibilidade do dia. Daniel, ele era estadista, né, Daniel? Ele era administrador do reino. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele orava.
E você acha que Daniel não era um homem bastante ocupado? Ele era bastante ocupado, claro. Ele tinha tratado dos negócios do rei, ele tinha a papelada toda para ajeitar. E ele era bem ocupado, mas ele tinha tempo, né? Ele reservou tempo para orar, para falar com Deus. E isso é devido à sua dedicação, à sua devoção. Quem não tem devoção, quem não tem dedicação e quem não tem fé, pode ter um dia todo livre que ainda vai achar que não tem tempo para orar. Agora, quem tem devoção, quem tem fé em Cristo, quem ama a presença de Deus, pode ter um dia corrido, mas sempre irá ter um momento reservado ali de joelhos no chão para falar com Cristo, para invocar o nome do Senhor Jesus. Muitos desprezam os cultos de oração, pensa assim, não tem importância não, vou faltar irmãos. Não despreze os cultos de oração na tua igreja, na tua congregação, mas venha buscar o Senhor, porque a palavra do Senhor diz para a gente buscar o Senhor enquanto é tempo, invocar enquanto se pode achar. Nós precisamos ter vida de oração com Deus, precisamos dedicar. Esses dias mesmo, como o Danilo falou, ele disse assim para o irmão, irmão, não gosto. Alguém falou para ele, irmão, eu não vou nos cultos de oração porque eu não consigo orar de joelho, tenho um problema do joelho. Danilo disse para ele, não foi Danilo, você disse para ele, venha e ore sentado. Tem pessoas que talvez não consiga orar de joelho, sentir alguma dor, ter algum problema, mas você pode muito bem chegar na igreja, sentar, fechar os teus olhos e levar o pensamento para Deus e orar. A verdade é que muitas pessoas colocam desculpa, né? A pessoa que ela não aparece no culto de oração, isso mostra que tão pouco ela ora em casa também. Você não vem para a igreja no culto de oração para você ter uma vida de oração. A vida de oração você tem na tua casa. Jesus ele diz, quando fores orar ao teu pai, entra dentro do teu quarto e fecha a tua porta. Fala com teu pai em secreto. Jesus está falando sobre privacidade, sobre a vida de oração em casa. Os cultos de oração nada mais é do que a reunião da igreja do Senhor. Nós nos reunimos como igreja do Senhor para juntos, como um corpo, né, clamarmos a Deus, invocarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. É a prática, né, dos deveres da igreja, dos deveres como igreja do Senhor. Mas nós temos que ter a vida de oração na nossa casa também. Você tem que entrar dentro do teu quarto e fechar a porta. Quando Jesus fala isso, Jesus está falando sobre intimidade. O lugar da casa de maior intimidade é o quarto, né? Ele não é o banheiro. Não é o banheiro, é o quarto. Porque quando chega uma pessoa na tua casa, a pessoa fala, posso usar o banheiro? Você vai falar o quê? Não vai usar meu banheiro, não. Claro que você fala, pode sim, pode usar meu banheiro. Dentro da tua cozinha, pessoas podem entrar, né? Você convida para o almoço, a pessoa entra dentro da tua cozinha. Na sala, a pessoa, você, né, recebe a pessoa, mas dentro do teu quarto, não. Dentro do teu quarto, somente você entra. Somente você e seu marido, e somente você e sua esposa entram, porque é lugar de privacidade. É dentro do quarto onde acontecem, né, Daniela, a administração da família. Tanto que nós usamos, né, se referindo à intimidade dentro do quarto, né, na administração pública. Por exemplo, a Câmara dos Vereadores, né? Câmara significa o quê? Quarto, né? É lá na Câmara dos Vereadores que eles discutem as pautas, né, para o benefício da população e tudo, né? A Câmara dos Vereadores, deputados estaduais, federais. Então, Jesus ele usa isso falando, entra dentro da tua Câmara e fecha a tua porta, porque é lá onde você vai conversar com Deus, é lá onde você vai receber estratégias, é lá onde você vai ter intimidade com Ele. E é por isso que a vida de muitas pessoas tem se desgraçado, por isso que muitas pessoas não sabem agir, não sabem se comportar. Por quê? Porque você não tem recebido estratégia, porque você recebe estratégia de luta dentro do teu quarto, de portas fechadas, conversando com Deus. É lá onde você recebe sabedoria, é lá onde você recebe graça, é lá onde você recebe força, é dentro do teu quarto. Então você tem que entrar dentro do teu quarto, é lá onde está a intimidade com Deus. Você vem para o culto de oração, não é para ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus você tem que ter desde casa. Você não vem para o culto de oração, não é para entrar na presença de Deus, porque se você entrar na presença de Deus, significa que você já saiu da presença dele. Então nós entramos na presença de Deus desde o dia em que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós viemos para a igreja, nós vamos à igreja
né? O certo não é nem dizer nós vamos à igreja, né? O certo é dizer nós nos reunimos como igreja, né? Então, o culto de oração, os demais cultos são apenas a reunião como igreja do Senhor. Mas a nossa intimidade está no nosso particular com Deus. É nosso particular com Deus que está a nossa intimidade. Então, desenvolvam a vida de oração saudável, desenvolvam a vida de oração íntima com Deus, porque você precisa, é o teu dever. Não é porque o pastor, a pastora quer. Não, é o teu dever. Você precisa orar. Você tem que orar. Há pessoas que pensam que quem ora é só quem é crente forte, crente bom. Não. Quem mais ora são os crentes que se enxergam mesmo que são realmente fracos. Porque nós somos dependentes de Deus. Eu não oro porque eu sou forte, eu oro porque eu sou fraco. Se eu fosse forte, não haveria necessidade de orar, porque se a força já está em mim, eu preciso de alguém para me ajudar? Não. Eu não oro porque eu sou perfeito, porque se eu sou perfeito, eu não necessito de oração. Eu vou orar para quê? Eu oro porque eu sou imperfeito, porque eu sou pecador e eu preciso da graça de Deus para vencer o pecado. Eu preciso da graça de Deus para permanecer firme no caminho do Senhor. Então é isso que Jesus ele quer que você entenda, que você compreenda essas coisas, que você precisa orar. Justamente porque você é pecadora, porque você é pecador, porque você é fraco. Então tenha uma vida de oração contínua, uma vida de oração íntima com Deus. E tenha a atitude de perseverança. É verdade. Eu aprendi, Danilo, o valor da oração desde cedo, né? Porque minha mãe sempre foi de oração. E quando ela dobrava os joelhos para orar, assim, antes de dormir, eu via ela orando, ela orava na sala, na nossa primeira casa. E eu lembro de dobrar os joelhos também do lado dela. E tudo que a minha mãe falava, eu repetia na oração. Eu não sabia orar, eu era bem pequena, mas eu via ela orando, ela falava e eu repetia as palavras. Ela também conta que, quando eu era bebezinha, acho que mais ou menos 1 ano, que a gente era de outro ministério, ela me levava para o círculo de oração. E ela dobrava os joelhos e ao lado ela colocava uma manta no chão e me colocava sentadinha perto dela. E ela orava e eu ficava ali sentada. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu fui aprendendo o valor da oração. Mas chegou uma época na minha vida, ali na pré-adolescência, que eu via minha mãe dobrar os joelhos, eu dobrava o joelho para orar com ela, mas eu não tinha palavra, eu não sabia orar. Aí um dia eu falei assim, mãe, eu não tenho palavras para orar. E ela me disse assim, Dani, pede Deus para te dar palavras que Ele vai te dar. E naquele dia eu pedi, falei, Deus, me dá palavras na oração, me dá palavras, me ensina a orar. E Ele me ensinou, Ele me deu palavras. Porque tem pessoas que falam assim, eu não sei orar, então peça ao Senhor, fala, Deus, me ajuda a orar, eu quero aprender. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Isso. Mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Verdade. O Espírito Santo de Deus intercede por nós. A irmã Maria Concebida, ela está falando aqui que ela sente a igreja como um hospital. Que ela fala assim que a pessoa entra doente e sai curado, né? Que ela tá falando assim que tem dias que ela chega aqui na igreja sentindo muitas dores, né? Que às vezes ela não aguenta dobrar os joelhos, mas ela fala que ela fica sentada orando em espírito, né? E Deus concede a cura, ela sai daqui aliviada, e isso é maravilhoso, irmão. Ou seja, a pessoa se esforça para a casa de Deus. Porque se a gente for olhar, Danilo, para os problemas, para as circunstâncias na vida, a gente não busca Deus, a gente fica parado, prostrado. Foi como eu disse, esses dias eu falei, né, que o Daniela contou o caso do homem que falou que ele não frequentava os cultos de oração porque ele não aguentava ficar de joelho. Ora, se não aguenta ficar de joelho, ore sentado. Se não aguenta orar sentado, ore deitado. Ore de cabeça para baixo. Ore deitado, ore em pé. Mas ore, o importante é que você ore, que você busque a Deus. Lembrando aqui da parte da oração, eu sempre gostei de orar de joelho. Mas no ano de 2017, em fevereiro, não me recordo a data, sim, mas eu sei que foi em fevereiro, aconteceu um pequeno acidente. Você lembra, né, Dan? Quando eu escorreguei à noite em casa, levantando pela madrugada, tinha uma poça de água no corredor da minha casa, eu não vi. Escorreguei, foi um tombo feio. E naquele tombo, meu joelho saiu do lugar, né? Deus, pela infinita graça, antes de eu chegar no hospital, meu joelho voltou ao normal. Porém, o joelho ficou bem inchado durante mais ou menos acho que uns 2 meses. E nesses 2 meses eu não pude orar de joelho. Meu joelho não dobrava.
era meio dificultoso, né? Porque eu lembro que eu vinha para os cultos, em casa orava sentada, mas não deixava de orar. Lembro que nessa época minha mãe tinha levantado um propósito de oração, era 3 horas de oração. E eu passava as 3 horas sentada orando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu sabia, eu falava, Deus, eu não posso orar de joelho, mas mesmo assim eu pedia, Deus, me cura. E eu orava sentada, irmãos. Mas não deixava de buscar Deus, porque quando você quer realmente buscar o Senhor, você não se limita. Você vai atrás, você busca Ele, porque o amor por Jesus tem que ser grande em nossa vida, irmão. Nós temos que dar prioridade à presença do Senhor. Ele tem que ser o centro, tem que ser aquele que a gente mais ama na vida, tem que ser o Senhor Jesus. E a gente não pode se limitar. E eu não me limitei. Danilo lembra, né, Danilo? Eu ficava sentada no círculo de oração, como pela manhã 1 hora de oração, eu vinha, ficava sentada, minha mãe ficava orando aqui no altar. E assim que terminava a oração, ela me dava a oportunidade de me poder pregar a palavra do Senhor. Eu vinha da minha casa, alguns irmãos sabem onde eu moro. Eu vinha de lá, aqui até a igreja, andando devagarzinho, irmãos, contando os passos por causa do joelho. Mas eu não parei, vinha glorificando o Senhor. E quando passava alguém, falava assim, o que aconteceu com sua perna? Você machucou? Eu contava. Falei, foi um grande livramento, porque Deus me livrou. Não quebrou o joelho, mas faltou pouco, né, irmãos? Exatamente. Quem viu a situação da minha perna toda mesmo. torta, né, pensou que tinha quebrado, mas fiz um raio-x e Deus não permitiu que quebrasse. Deus me deu vitória. E eu vim glorificando a Ele, buscando a Ele, porque quando a gente precisa do Senhor sempre. Porque quando a gente realmente quer buscar, a gente não fica colocando desculpa, a gente vai atrás, a gente busca, a gente ora, a gente não se limita. Igual o Danilo falou, ora em pé, ora de joelho, ora deitada. Eu já orei deitada, já chegou um momento da minha vida que eu tive que orar deitada. Estava enferma, orei deitada, Deus ouviu minha oração. Porque tem pessoas que pensam assim, Deus só ouve oração de joelho. Não, meu irmão, Deus ouve oração feita com fé. A oração perseverante, a oração que é feita com fé, é essa oração que Deus ouve. Seja ela de joelho, seja ela de pé, seja de cara no pó, seja deitado, sentado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a oração feita com fé, Deus Ele ouve, Deus Ele responde. Exatamente. O importante é que nós tenhamos uma vida de oração com Deus, né? Nós temos devoção, dedicação ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de grande frieza espiritual, onde o povo não quer orar, o povo não quer buscar a Deus, o povo não quer clamar ao Senhor. E é por isso que a iniquidade está em modo crescente, porque quando nós deixamos de orar, nós nos esvaziamos de Deus e nos enchemos do orgulho, da soberba, do pecado, enfim, de todas as coisas contrárias à presença de Deus. E muitas igrejas, apesar de estarem cheias, né, mas estão vazias da presença de Deus. Verdade. Porque tem que ter oração, tem que ter a dedicação ali para orar, para buscar a face do Senhor, para que Deus ele realize um milagre na nossa vida. A oração ela não obriga Deus a fazer nada na nossa vida, não. Mas a oração nos coloca ali como pecadores, a oração nos coloca em posição de humilhação diante de um Deus todo-poderoso que pode nos levantar e cumprir na nossa vida toda a vontade dele. A oração não diz para Deus que ele tem que fazer. A oração mostra para Deus que eu preciso que ele faça da maneira dele, segundo a vontade dele. E eu sempre digo, Jesus no Getsêmani, ele orou a ponto de suar sangue, mas ele estava lá orando. Jesus foi para a cruz do Calvário. Lá ele continuou orando. E nós devemos continuar também orando. Nós devemos continuar também buscando a Deus, seja no Getsêmani, seja no Calvário, ou seja no monte. Nós devemos continuar orando. E há pessoas falando em monte, há pessoas que dizem que a oração mais poderosa que tem é a oração no monte. Diz que é a oração mais poderosa. Eu, particularmente, não acredito de que a oração mais poderosa seja a que é feita no monte. Não acredito, porque a oração poderosa é a oração do justo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus defeitos. Se um ímpio subir o monte, meu irmão, ele orar, significa que a oração dele vai ser poderosa? Não. Quer dizer que se um justo orar aqui embaixo,
e orar, a oração dele não vai ser poderosa? Ah, mas Jesus orava no monte. Deixa eu explicar para você. Jesus orava no monte porque Jesus era famoso naquele tempo. E o povo não deixava Jesus. Então ele tinha que se retirar para o monte, porque lá é onde ele tinha privacidade para orar, para falar com Deus. Não porque lá era um lugar que recebia mais poder, um lugar mais perto de Deus, mais perto do ouvido de Deus. Então, a oração poderosa é aquela oração que é feita por um justo que tem fé em Deus. Esta que é a oração poderosa. Eu vejo muitas pessoas que quando fecham a porta do seu quarto e oram, não vê nada. Mas quando sobe no monte, vê anjo, vê mato pegando fogo, vê isso, vê aquilo. Que é isso? Eu não encontro na Bíblia, se você encontrou, por favor, me fale. Mas não encontro na Bíblia Jesus falando para subir no monte e orar. Mas eu vejo na Bíblia Jesus falando para entrar dentro do seu quarto, fechar sua porta e falar com Deus em secreto, e Deus que te vê em secreto te recompensará. É isso que eu vejo. Então, quando eu entro dentro de um quarto, fecho minha porta, não vejo nada. Não vejo anjo, não vejo nada pegando fogo, não ouço nada. Aí quando eu subo no monte, de repente eu vejo anjo para lá e para cá, eu vejo fogo, e Deus me fala isso, me fala aquilo. Não. Eu posso orar tanto no monte, quanto no meu quarto. Eu posso orar em qualquer lugar que for. Se eu sou justo e eu estou orando com fé, Deus está me ouvindo e Ele me responderá. Verdade, eu lembrei de uma passagem na Bíblia onde um exército inimigo levantou contra o povo de Israel e eles estavam ali lutando numa parte elevada, que era como se fossem montes. E lá os inimigos perderam, Israel venceu. E aí o exército inimigo falou assim, não, é porque o Deus deles é o Deus dos montes. Vamos fazer outra batalha e enfrentar eles nos vales, porque o Deus dele é só Deus dos montes. E chegando no vale, louvado seja o nome do Senhor, o povo de Deus tornou a vencer de novo. Porque Deus já tinha dito que ele era Deus dos vales e Deus dos montes. Ou seja, irmãos, Deus é o nosso Deus. Deus não só vai te responder no monte, Deus vai te responder onde você estiver. A oração no monte é boa? A oração em si, ela já é boa. Sim. A oração em si, ela é boa. E no que tange as pessoas, no que se refere a pessoas que se reúnem para orar no monte, é bom. Orar sempre é bom. Reunidos ainda, é melhor ainda. Verdade. Então, as pessoas que oram no monte estão certas ou erradas? Estão certas. Tanto as que oram no monte, quanto que oram em qualquer outro lugar. Só o fato de estarem orando já mostra que estão no caminho certo. Já mostra que estão obedecendo a Jesus. Mas a questão está na minha visão de que a oração no monte é mais poderosa do que a oração que eu faço em qualquer outro lugar. Não é. A oração muitas pessoas, do justo, Danilo, que eu conheço sempre... daquele que tem fé, é poderosa. Algumas pessoas quando chegam assim na igreja falam, eu quero no monte, quero orar no monte, quero orar no monte. Irmãos, eu nasci num lar evangélico, já estou com 26 anos, nasci no berço evangélico. Eu nasci, meus pais já eram crentes já. E eu nunca fui no monte, nunca orei no monte. Sempre espero, minha mãe já orou já no monte, ela fala que é bênção também. Eu já orei no monte. Morar em casa. Danilo já. Eu nunca fui no monte. Louvado seja o nome do Senhor, tenho vontade e tenho. Mas eu bem sei que Deus, ele responde também a oração feita na igreja, feita no meu quarto, Que Deus, ele é fiel. Agora, quando eu fui no monte, eu não fui no monte porque eu achava que a oração lá é mais poderosa do que a oração que você faz em casa. Não, orar no monte é maravilhoso porque ali é um lugar na natureza, um lugar isolado, você tem privacidade, você está longe de tudo, você está longe do barulho da cidade, você tem a privacidade, você tem ali aquela calmaria da natureza, e você, quando está ali no monte, você olha ali, vê aquela planície, aquela beleza. Quando eu fui, estava tudo verde ainda. Agora deve estar tudo, tudo seco. Oremos, para Deus mandar chuva. Mas quando eu fui, estava tudo enverdecido, aquela beleza toda. Eu aproveitei para orar, falar com Deus, agradecer a Deus por todas as coisas. Mas eu não considero que a oração no monte ela é mais importante do que a oração que nós fazemos em qualquer outro lugar. Verdade, porque as pessoas ficam muitas vezes chegam quase a idolatrar, dizendo assim, tem que ir no monte. Eu lembro aqui, Danilo, de uma vez que a gente estava fazendo evangelismo num bairro aqui da cidade,
e tinha um moço que estava com uma latinha de cerveja na mão. Aí a gente foi evangelizar e aí ele falou assim, já sou evangélico já estou indo para a igreja. Semana que vem o pastor vai levar a gente no monte. Eu olhei assim e falei, meu Deus, como? A pessoa não está nem preparada, não está nem revestida. Que a pastora ela costuma dizer também que o monte é para você um lugar que você busca revestimento da parte de Deus. E que não é um lugar para qualquer um. Né? Para subir no monte tem que ser uma pessoa mesmo de oração, que já tem vida de oração. Né, Danilo? Como você disse, uma pessoa que é de oração, porque lá você vai buscar revestimento. Lá você vai buscar se revestir daquilo de Deus, da presença de Deus. Sendo você, eu posso dizer assim, cá embaixo, uma pessoa de oração. Porque se você não ora, a pessoa não ora embaixo, não tem vida de oração com Deus na igreja, em sua casa, ela vai caçar o que no monte? O mesmo Deus do monte é o mesmo Deus que também te ouve, meu irmão, dentro da tua casa, na igreja. E eu tenho que estar na presença de Deus, independentemente se eu vou para o monte ou não. Eu tenho que estar na presença de Deus, independentemente do lugar para onde eu vou. Isso. Porque a nossa meta não é subir para o monte. A nossa meta é subir para o céu. Isso. E Jesus nos levará para lá. E é por isso que Jesus, no versículo 8 do texto que Daniela leu, Jesus fala, porventura, quando vier o Filho do Homem. Ou seja, Jesus ele voltará. Então nós temos que estar com os olhos bem abertos para esta realidade, para este fato, para esta verdade que Jesus nos apresenta. Então eu tenho que estar revestido do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que estar revestido. Eu tenho que estar revestido para eu poder ir para o monte. Não, eu tenho que estar revestido para eu poder ter uma vida santa, irrepreensível, para quando Jesus vier, Ele me levar para o céu. Ele me levar para o céu. Então, seja em qual for o lugar que a igreja se reúna, a igreja está reunida para buscar o poder de Deus, para buscar intimidade com Deus. A igreja primitiva, quando durante a perseguição contra a igreja primitiva, né, no primeiro século, os cristãos se refugiavam em cavernas. Então, eles lá na caverna, eles estavam reunidos em nome de Jesus. E lá eles eram revestidos por Cristo. Eles se refugiavam em túmulos. E lá eles buscavam a face de Cristo. Então, independentemente do lugar onde esteja, eu tenho que orar e buscar a face de Deus. E Deus me concederá poder. Muitas pessoas falam, para subir no monte, tem que estar revestido. Mas peraí, eu tenho que estar revestido para subir no monte ou eu tenho que estar revestido para ir para o céu? Eu tenho que estar revestido para ir para o céu. Eu não estou me preparando, eu não estou me santificando para ir para o monte. Eu estou me santificando, me preparando para ir morar no céu, para ir morar com Deus. Então, na escola, no trabalho, ou em casa, ou na igreja, ou no monte, ou na cisterna, eu tenho que estar preparado para morar com Cristo, porque a qualquer momento Ele pode me chamar, a qualquer momento Ele pode me convocar, e eu tenho que estar pronto para entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Eu tenho que estar pronto, porque a qualquer momento Cristo irá me convocar. E isso vai pessoas que falam assim, irmã, mas eu tenho vontade de ir no monte, quero orar no monte. Ué, vai. Desde que você vá para orar, né? Para buscar realmente Deus. E se não tiver oportunidade de ir, continua orando na tua casa, na tua igreja. Aproveita essa oportunidade. E como o Danilo já falou, não é só no monte que Deus ouve oração. Deus ouve oração feita com fé, em qualquer lugar que você esteja. Se você buscar pedir ajuda do Senhor, Ele vai ao teu encontro e Ele age e Ele muda, né? Exatamente. Tem vontade de orar no monte, vai, ore. Mas não vá com esse pensamento de que é lá no monte que Deus vai ouvir sua oração, que lá no monte que é a oração mais poderosa. Não vá nesse pensamento, porque esse é um pensamento antibíblico, um pensamento que não tem respaldo bíblico. A oração que Deus ouve é a oração com sinceridade, a oração do homem e da mulher que o agrada. Esta é a oração que Deus ele ouve, esta é a oração que Deus ele responde. A oração com fé, a oração do justo, a oração do homem e da mulher de Deus que anda em santidade. Esta é a oração que o nosso Pai ele ouve, ele recompensa e ele responde. Esta é a oração. Que você, meu irmão, minha irmã, que
que você que está ouvindo, seja através do Facebook ou através do YouTube, que você desenvolva a sua vida de oração, que você se aperfeiçoe mais na sua vida de oração, que você venha fazer constantemente a manutenção da sua vida de oração e não pare de orar. Em hipótese alguma, não cesse de orar, porque Deus ele te recompensará, Deus ele irá te responder. Não cesse de orar, esteja orando, entre dentro do teu quarto, fecha a porta, dobra teus joelhos e ora, clama a Deus, se lança aos pés do Senhor com lágrimas, com choro, com gemidos, e ora e busca a face de Deus. Vá aos cultos de oração, se reunir como igreja do Senhor, porque a igreja tem que estar reunida. Se você é igreja, você tem que se reunir como igreja do Senhor. Vá clamar a Deus, vá interceder pela nossa nação, porque a nossa nação precisa de intercessão. O Brasil precisa de pessoas que orem pelo seu bem-estar. O Brasil precisa, o povo precisa, a igreja precisa orar, precisa interceder, precisa clamar pelo Senhor. Então vá nos cultos de oração na tua congregação. Aqui nós temos culto de oração nas quartas-feiras, né? Pela manhã, a partir das 7 horas, pela noite, por enquanto, pela noite está sendo a partir das 18h30, por conta do decreto de toque de recolher. Temos oração também pela sexta-feira, pela manhã, a partir das 7 horas. E temos oração também aos domingos, a partir das 7 horas da manhã. Né? Nós já estivemos aqui já na oração, aqui já teve o culto de oração aqui pela manhã, a partir das 7 horas, bem cedinho nós já estávamos aqui orando, clamando a Deus, de Deus nos dando a vitória. Então ore, se dedique a Deus, busque a face do Senhor e você vai ver a mudança, você vai ver a transformação que Deus irá realizar na sua vida. A irmã Maria concebida, ela estava contando agora há pouco aí nos comentários, ela estava falando que ela vem para a igreja, né? Às vezes está com dores, ela não consegue dobrar os joelhos, mas ela ora e ela sai curada, ela sai com bem-estar, ela sai alegre, feliz de que Deus a ouviu e Deus a respondeu. Isto que é maravilhoso. Então, nós queremos que você sinta esse bem-estar na presença de Deus. Nós queremos que você tenha uma vida de oração, que você ore, que você se dedique ao nosso Pai, ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje à noite também tem culto de ensino, né, Dom? A partir das 6h30, né? Exatamente. Hoje tem culto de ensino e é importante, é essencial que você participe do culto de ensino. Porque no culto de ensino você vai se fundamentar na palavra do Senhor, para não ser um crente mimado, um crente criança na presença do Senhor, mas ter conhecimento, né? Ter firmeza, ter estrutura. O cristão ele precisa ter estrutura. Imagine só um prédio grande, bonito, né? Aquele prédio grandão, bonito, aquele arranha-céu lindo, esplêndido, mas a sua estrutura está comprometida. O que se faz? Ele tem que ser demolido. Tem que ser demolido. Por quê? Porque a sua estrutura está frágil. A sua estrutura está comprometida, então ele tem que ser demolido. Assim é muitos crentes. Tem crente que é grandão, que é bonito, é esplêndido, mas não tem estrutura. Então tem que ter estrutura. O cristão tem que ter estrutura, tem que ter firmeza, tem que estar fundamentado na palavra do Senhor. Então venha no culto de ensino. O culto de ensino hoje se inicia às 18h30. Culto presencial, né? Graças a Deus. Exatamente, culto presencial. É culto presencial, então se você pode comparecer, venha. Mas se você não puder comparecer, né, acompanhe, participe do culto através da nossa transmissão online pelo Facebook, em nome de Jesus Cristo, e você será muito edificado por Deus. Verdade, irmã Janaína. A irmã Janaína colocou aqui nos comentários, ela falou assim, a Bíblia diz que estar na presença de Deus é a fartura de alegria. É verdade, a melhor coisa é na presença de Deus. Que mesmo que a gente passe por prova, por luta, mas a gente é alegre, a gente é feliz. E nessa manhã a pastora vai orar em favor da vida dos irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E logo após, Danilo vai dar os avisos dos cultos, né? Então vou passar a oportunidade aqui para ela. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém. Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém. Vamos estar orando para que Deus venha nos abençoar, amém.
Jesus, meu Deus, meu Pai, mais uma vez eu te clamo, eu te suplico, ó Pai, interceda a ti por cada vida, ó Pai querido, meu Deus, por cada ouvinte, ó Pai, que neste momento está ouvindo, ó Pai querido, a tua palavra. Senhor da glória, que o Senhor venha abençoar, Senhor da glória, Pai querido, o propósito dos teus filhos, meu Deus, das tuas filhas, ó Pai querido, Deus lindo, Deus tremendo. Senhor da glória, venha abençoar, Senhor da glória, Pai amado, meu Deus, teus filhos, ó Pai, de longe, de perto, ó Pai, que se encontram, ó Pai, neste momento, ó Deus, Senhor da glória, ouvindo, ó Pai querido, esta palavra maravilhosa, que venha tomar posse da bênção, venha tomar posse da vitória. Senhor, venha, Senhor, abençoar, Senhor da glória, mensageiros da última hora, ó Pai querido, meu Deus, concede aí a bênção, concede a vitória, o milagre, a cura, meu Deus, a libertação, a transformação, Senhor, liberta, vida, transforma, Pai querido, vai visitando os lá agora, família, Pai amado, Deus de poder, os hospitais, Senhor da glória, Pai querido, toma cada irmão, cada irmã em tuas mãos santas, bendita e poderosa, que venha tomar posse da bênção, posse da vitória, Deus de poder, Deus de mistério, toma, Senhor da glória, a irmã Janaína Dantas em tuas mãos santas, o Pai querido, meu Deus, a irmã Flávia, a irmã Jurandira, a irmã Nesa, meu Deus, abençoando aí, Senhor da glória, cada irmão, cada irmã, Senhor, estenda as tuas mãos, Senhor, pela tua santa misericórdia, a irmã Maria concebida, Pai, a família dela, Pai eterno, eu creio no teu poder, eu creio no teu agir, Senhor, vai visitando a irmã Jeane, ó Pai, toma em tuas mãos santas, Deus de poder, Deus de mistério, toma a irmã Jeane em tuas mãos santas, meu Deus, eu creio no teu poder, no teu agir, vai alegrando os corações tristes, abatidos, ó Pai, teu irmão Josinei, tuas mãos santas, meu Deus, eu creio no teu poder, Senhor da glória, visita ali seu aluno, ó Pai amado, Paula, meu Deus, o esposo dela, cura, repreende toda enfermidade, em nome de Jesus, receba a bênção, a vitória, a cura, o milagre, em nome de Jesus, amém? Amém, aleluia. Oração aí da pastora em favor da vida dos irmãos. Tomou posse da sua bênção em nome de Jesus, amém. Ele vai dar os avisos aí dos cultos da semana. Amém. Que Deus abençoe a irmã Léo Reis, a irmã Pati Dantas, irmão João Batista, que Deus abençoe. A irmã Janaína Dantas, que Deus venha te abençoar, que Deus venha dar a vitória. Deixa eu ver aqui, irmão Josinei Dantas, irmãos, tem um povo, sobrenome Dantas, Pati Dantas, Janaína Dantas e Josinei Dantas. O irmão Josinei é o esposo da irmã Janaína e a Pati é a cunhada da irmã Janaína. Família, e a irmã Janaína também é irmã de Jaine. A família toda assistindo aí pra honra e glória do Senhor Jesus. Érica, a família toda. Glória a Deus, Érica, a família Santos, toda. Deus tem feito coisas lindas na vida deles. Irmã Maria concebida, Deus abençoe também. Que Deus venha enriquecer com sua infinita graça. Irmã Neide Silva, Deus abençoe. A irmã Luna Gabriele, Deus venha abençoar a sua casa, a sua família. A mãe dela, Paula, que assiste também, a irmã Paula. A irmã Eliana Neves, que é minha tia, que Deus venha abençoar também. Assistindo a gente lá de Matina, Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Jaine Santana, Deus te abençoe também. Manda paz ao irmão José, amém, Jaine. Amém, que Deus venha abençoar toda a sua casa, sua família também. O irmão Leonardo Gomes, que Deus venha abençoar. Deus venha dar pediu oração, vitória. pela vida dele, a família dele. Eu creio que Amém, que Deus venha derramar graça, misericórdia sobre a sua casa, sobre sua família também. Em nome de Jesus Cristo. A irmã Jane Rocha, que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus venha dar graça, venha dar sabedoria. Em nome do Senhor, que Deus venha abençoar todos os demais irmãos. Tem irmãos que eu não citei o nome, mas que Deus ele venha abençoar, que Deus venha dar vitória, venha dar graça, e que as portas venham ser abertas, por Deus, porque somente Ele tem poder para abrir e fechar portas, amém? Deus abençoe também a irmã Valéria, com toda a sua casa, que Deus venha derramar graças. Deus abençoe todos os irmãos que participam pelo Facebook. Maria concebida também, Eu falei já. Já falou amém. Que Deus abençoe tanto os irmãos que participam pelo Facebook quanto pelo YouTube. Que Deus venha abençoar, que Deus venha dar saúde, venha dar vitória. Amém? Nós temos culto
à noite, a partir das 18h30, culto de ensino da palavra do Senhor, culto presencial, amém? Se você pode participar presencialmente, venha. Se não puder, participe através da nossa transmissão online pelo Facebook. Na terça-feira também, se Jesus quiser e permitir, nós temos culto aqui também, a partir das 18h30, vai estar aqui pregando o jovem Ramon, um jovem muito abençoado por Deus, muito usado por Deus mesmo, vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Então convide pessoas, chegue cedo, né? Porque dado a capacidade máxima daqui do templo, as pessoas não poderão entrar mais, amém? Então eu já peço de antemão a compreensão dos irmãos. Se você chegar na porta da igreja e quem estiver responsável pela porta falar a você que não poderá entrar, não fique magoado com esta pessoa, não fique chateado com esta pessoa, porque conforme o decreto, né, a capacidade máxima é 50%. Então nós temos que obedecer, né, às autoridades, temos que honrar as autoridades constituídas por Deus. Então terça-feira, a partir das 18h30, o irmão Ramon vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor Jesus, né? E é um jovem muito abençoado por Deus mesmo, muito usado por Deus, vai estar aqui pregando a palavra do Senhor. E na quarta-feira nós temos culto, né? Nós temos culto pela manhã, culto de oração a partir das 7h da manhã, e à noite a partir das 18h30, amém? Em nome do Senhor Jesus. E sexta-feira nós temos culto também de oração pela manhã, 7h da manhã, e à noite nós temos culto normal a partir das 18h30, sábado culto de jovens a partir das 18h30 também. E caso haja mudança, né, no decreto municipal, né, e sejamos forçados a mudar, né, a nossa programação normal de culto, nós iremos avisar através da nossa página no Facebook, amém? Então, se houver alguma mudança de horário, nós iremos avisar pelo Facebook, amém? Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a alegria e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, hoje e para sempre, amém? Que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus te dê um dia abençoado, cheio de paz e alegria. Antes de encerrar aqui, Pai de Deus alegrar teu coração. Irmã Maria concebida, Deus te dá livramento. Irmã Janaína, Deus prospere em tua vida. Amém. Deus abençoe a todos. E nós esperamos por vocês, se assim Deus quiser e permitir, na quarta-feira, a partir das 9h da manhã. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia. Paz do Senhor Jesus.